Sorte ou estratégia, o primeiro episódio, e uma pessoa muito especial a gente resolveu trazer aqui, não só pela história impactante de vida dele, mas por todo o know-how. E eu gravei aqui um pouco, opa, caiu até o livro aqui do homem, mas eu gravei, deixei aqui escrito aqui para eu poder falar um pouco do currículo desse amigo, parceiro que está aqui conosco, que é o Enéas. Ele é auditor, educador financeiro, especialista em investimentos, atua nessa área há mais de 10 anos, ajudando famílias, pessoas, né, a desenvolverem uma gestão financeira mais estratégica. Ele é autor desse belíssimo livro aqui, Escolha Enriquecer, inclusive ele me deu um de presente, já li. E hoje eu trago para vocês, para falar um pouco sobre sorte e estratégias, meu parceiro Enéas. Irmão, obrigado por ter aceitado o nosso convite, esse convite doido em cima da hora. Mas eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a galera, conhecer você um pouquinho mais, além de todo esse vasto currículo que você tem aqui. Eu agradeço pelo convite primeiro, né? Estou muito feliz de estar aqui na Zecom. Não é a minha primeira vez aqui, né? Frequento esse negócio aqui. O ambiente tão interessante, tão para frente, né? Um dos negócios aí que cresce na nossa cidade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, compartilhar um pouquinho de conhecimento. Eu sou investidor desde quando eu fiz ali meus 18 anos, né? Aprendi, errei um monte, tomei na cabeça, né? E hoje eu tento dividir um pouco do conhecimento que eu acumulei, né? Já aí quase 20 anos de experiência. Eu tento dividir esse conhecimento com as pessoas, para que as pessoas que eu ensino errem menos do que eu errei. Tenham aí uma trajetória melhor do que a minha, né? Pô, que bacana. Já um belo insight já desde o início. Mas eu queria te perguntar, Enéas, você falou começou muito cedo, já com 18 anos. O que leva, meu irmão, um jovem de 18 anos já começar a investir? Seus pais já investiam? Você já tinha essa cultura familiar? Qual que era essa parada? Na verdade, não tinha cultura familiar. Foi um assunto que começou a me interessar, talvez um fascínio com algum filme, alguma coisa que eu vi, a Bolsa de Valores, o mundo dos investimentos, achava aquilo interessante, mas não fazia ideia da toca do coelho que eu estava entrando, né? Depois, conforme o tempo vai passando, a gente vai se aprofundando, eu fui pegando mais gosto, fui aprendendo mais, né? Aprendendo a realmente tirar valor disso, né? Porque o mercado financeiro é algo que está lá, né? Não necessariamente ele é bom ou ruim, mas você pode se aproveitar disso, é a maneira que o capitalismo funciona, né? O pouco de capitalismo que a gente tem aqui no Brasil está no mercado financeiro, está no meio dos investimentos. Acho que é algo que, com o tempo, é uma ferramenta que a gente usa para atingir a tranquilidade financeira, a liberdade financeira. Então, para mim, sempre foi muito importante. Cara, que legal. Que legal. E quando você fez disso uma profissão? Você começou aos 18 e você, em algum momento, fez disso uma profissão, que você faz isso hoje, mas você, a princípio, começou só para você, e você, em qual momento você decidiu a fazer disso uma profissão? Eu sempre investi só para mim, desde o começo, era a minha intenção. E com o passar do tempo, ali, mais de 10 anos depois que eu comecei, eu vi que muita gente não tem uma certa dificuldade em entender o mundo dos investimentos, talvez porque a gente vive numa sociedade um pouco mais imediatista, um pouco mais assim, a gente tem muito uma visão de curto prazo, e o investimento bom, o investimento que funciona, costuma ser um investimento de longo prazo. É aquela sementinha que você planta para colher depois que ela cresce. Quando eu comecei a enxergar isso, eu vi que tinha uma oportunidade ali de profissão, de negócio, né? E comecei a trabalhar. Isso já tem ali quase 10 anos. Eu comecei, fiz alguns vídeos, um canal no YouTube, comecei a conhecer gente, trabalhar com isso, ajudar pessoas que queriam atingir a independência financeira. Então, assim, por um lado, por um bom tempo eu trilhei o caminho sozinho, né? E aí, tanto é que hoje eu acho que eu consigo ajudar as pessoas. Os erros são todos muito familiares para mim, a maioria deles eu mesmo fiz, ou conheço quem fez, né? Mas a maioria eu fiz mesmo. Então eu estou numa posição legal para ajudar, né? E isso está no seu livro, né? Você conta bastante disso já no seu livro, já. Isso. Os erros, os acertos, ou seja, a pessoa que lê o seu livro já consegue ter uma mentalidade à frente para investir. Sim, no livro eu tentei trazer tudo de uma forma assim bem prática, né? Que os desafios chegam para a gente, não é como está escrito nos livros acadêmicos, ele chega na forma ali de uma proposta, de uma oportunidade, algo que o seu cunhado veio te falar que é bom, e aí a maioria das pessoas não tem uma noção, né? E aí o livro ele procura mostrar cada investimento, o que é cada investimento, aqueles que parecem investimento, mas na verdade não prestam também. Então, a gente costuma... Porque essa separação é importante, né? E a gente vai falar disso abertamente. É a opinião de um investidor, é a opinião de
de uma pessoa que entende um pouco disso, e é óbvio que a opinião dele, não obviamente pode ser a sua. Então a gente vai falar isso abertamente aqui, certo, Enéas? Sem travas. Meu irmão, em qual momento você falou que se descobriu disso investindo para você, né? E eu queria saber um pouco do livro até. Qual momento você falou, cara, eu vou transcrever tudo isso num livro? Tipo, qual foi o objetivo do livro? Ser um autor, tipo, que vende muitos livros ou só mais no intuito de ajudar um novo investidor? Eu comecei a perceber que eu tinha bastante coisa para agregar, bastante conhecimento. E tanto que eu tenho muitos vídeos no YouTube. E aí eu comecei eu queria uma maneira de organizar. Porque o conhecimento, é legal você dar pequenas pílulas, né? Que é o que a gente faz no YouTube, na rede social. Mas o conhecimento organizado ajuda quem realmente está disposto a mudar. Então, por muito tempo eu pensei se eu queria gravar um curso, se eu queria, né? E para mim a opção do livro foi a mais legal. Eu gosto de escrever, foi algo que eu levei um bom tempo para fazer. Às vezes escrevia, às vezes parava, enfim. Mas eu fui, né, codificando ali tudo que eu sei, o meu conhecimento, de forma escrita, organizada. Qualquer um que, né, consegue ler, eu fiz de um jeito bem acessível, assim. Então esse foi o meu objetivo, organizar o conhecimento. Até é uma questão assim de realização pessoal, né? Porque daí você vê o seu conhecimento ali, né, dentro de uma obra. Né? Cara, que legal. Parabéns por essa atitude. E, Enéas, você falou um ponto muito importante, cara, sobre planejamento, cara. Os melhores investimentos, não sei, não foi certamente com essas palavras, mas os melhores investimentos não são a curto prazo. Você pode destrinchar um pouquinho melhor isso? Posso. Porque assim, ó, me corrija se eu estiver errado. Hoje a galera, você falou um pouco sobre o imediatismo, mas isso eu tenho observado que está mudando bastante. A galera está atrás mais de conhecer, de gastar o dinheiro de uma forma mais assertiva, ou melhor, de utilizar o dinheiro de uma forma mais assertiva, onde tenha mais retorno. É óbvio que é uma porcentagem muito curta ainda por conta do nosso país, de todo o aprendizado, que a gente talvez não entre muito nesse ponto. Mas isso você tem notado que tem mudado? Qual que é a sua visão sobre esse investimento a curto, médio e longo prazo e a visão das pessoas sobre isso? Eu percebo que muitas vezes, até infelizmente, por uma falta de educação financeira, as pessoas até mais jovens, elas primeiro buscam aquele investimento de curto prazo. Então elas às vezes se iludem com algumas coisas. Eu vejo, por exemplo, coisas como o day trade, operações ali, ou como apostas, né? Coisas ali ou criptomoedas ali, né? Totalmente sem fundamento. Então eu vejo que isso atrai muitos mais jovens. Só que depois de um tempo, isso começa a passar. As pessoas se frustram com isso. Sim. E aí tem duas possibilidades. Algumas vão falar assim, esse negócio de investimento aí é tudo cassino, não dá, nada presta. Tem esse tipo de pessoa. E tem um outro que fala, não, é o que eu estou fazendo que está errado. Né? Então é a diferença entre quem escolhe culpar o sistema e quem escolhe culpar a si mesmo e evoluir. Quem escolhe evoluir fala, não é possível, eu estou fazendo alguma coisa errada. Olha para dentro, se qualifica, estuda, e aí com o passar do tempo começa a aprender a usar essas ferramentas. Por exemplo, a Bolsa de Valores é uma ferramenta fantástica, mas muita gente usa isso de forma errada. Assim como todos os outros tipos de investimento em imóveis, investimento em fundos imobiliários, investimento até em renda fixa, está muito mais assim na mentalidade do investidor do que no investimento em si, no que é a aplicação. Legal, cara. Isso é muito importante porque eu tenho observado que tem mudado bastante, né? Nosso nicho de atuação é o consórcio e o consórcio é uma coisa também para imediato, mas é raras exceções, né? Porque é difícil a pessoa ter o lance, enfim. Muitas pessoas também utilizam isso como alavancagem, mas uma grande parte delas, e eu vejo que são as pessoas que têm mais noção de investimento, buscam isso como uma forma de alavancagem mais a médio e longo prazo. Eu falo, o cara pensa à frente, velho. Exatamente. A pessoa pode usar o consórcio para adquirir um investimento que é um investimento de longo prazo, né? Por exemplo, o imóvel, para a maioria das pessoas, é algo que retorna no longo prazo. Você até pode comprar um imóvel ali, um preço de ocasião. Né? Um imóvel de 500 mil que você paga 300 mil, legal, você ganha um dinheiro ali no preço de ocasião. Mas o investimento em imóvel que costuma funcionar é aquele que a pessoa compra, ela vai se alavancando, mas ela compra isso para o longo prazo. É até interessante, um exemplo que eu gosto de dar,
para diferenciar o que é investir em valor e o que é investir em preço. Investir em preço é algo do curto prazo. Por exemplo, você compra um imóvel com desconto. Então você compra lá um imóvel de 500 mil por 300 mil. Quanto é que você pode ganhar nisso? Pode ganhar 200 mil, pode ganhar o saldo. Mas não é bem isso, porque daí você vai tirar um pouquinho para o corretor, um pouquinho da taxinha do banco, um pouquinho do cartório e tal, mas você vai ganhar lá alguma coisa. Uhum. O investidor de longo prazo, o que ele está preocupado? Ele está preocupado em comprar imóveis, por exemplo, né, para usar o exemplo aqui dos imóveis, de qualidade. Então, às vezes, ele até pega um imóvel de 500 mil e paga 600, mas é porque é um imóvel que sempre vai estar alugado, num lugar excelente, com demanda, nunca vai, sabe, não vai perder o valor, vai sempre valorizar e tal. Então, e esse cara pode ganhar quanto? Quanto ele quiser. Enquanto ele tiver o imóvel pode estar alugado, rendendo para ele, se valorizando. Então, a diferença entre o investimento de curto e o de longo prazo é que o de curto prazo está preocupado com preço e ele ganha uma vez só. O de longo prazo está preocupado com valor. Então, o que importa é a aplicação, o investimento ser um bom investimento. Seja imóvel, seja ação, seja título de renda fixa, seja qualquer coisa. Essa diferença de ótica é bem importante. Isso separa o investidor de sucesso do especulador que nem sempre tem o mesmo sucesso. Para ficar claro, separa os homens dos meninos. Volta, se você não conseguiu entender o que o Enéas falou, volta uns minutinhos, porque isso daqui é uma chave gigantesca. E o seu ponto de vista é muito interessante, cara, porque eu também tenho esse ponto de vista, mas acho que eu não consegui expressar ele dessa forma. Então eu vou utilizar isso muito, inclusive, e muito bacana. E a gente já vai voltar a falar mais de imóvel, porque o Enéas tem uma visão sobre investimento no imóvel, eu queria explorar isso mais. Mas antes, Enéas, eu queria falar sobre, a gente estava falando sobre mentalidade, e eu queria trazer um exemplo prático de algum investidor seu, ou até mesmo seu. Qual que é a mentalidade de um investidor de sucesso, cara? Tipo, o cara, ele já... Vamos descrever essa persona. É um cara que já é um empresário, o cara que tem uma grana e ele quer fazer essa grana. Ele tem R$1 milhão, ele poderia comprar esse com R$1 milhão, ele poderia comprar uma Porsche para ele, enfim, né? Ou ele poderia investir e ter 10 Porsches daqui vários anos, né? Enfim, é o tempo. Qual que é a mentalidade dessa pessoa? Legal, esse assunto é bem legal. O investimento é você adiar o seu consumo para fazer o dinheiro virar mais dinheiro, né? Então você compra o seu futuro mais barato. Hoje o futuro está mais barato, né? Você aplica 1.000 hoje, daqui a 10 anos é 5.000. Então hoje a gente compra o futuro mais barato. É o contrário, por exemplo, de você fazer uma dívida, um financiamento, que você vende o seu futuro a juros, né? Então você paga juros do seu futuro. Essa ótica que você falou da mentalidade é interessante. Acho que assim, o ponto mais importante é o que eu falei sobre a mentalidade de longo prazo. Isso é importante. O investidor tem que entender que o investimento não é trabalho. Trabalho você trabalha hoje e ganha amanhã, né? Investimento não é isso. O investimento é você plantar para você colher no futuro. O imediatismo no investimento faz com que os lucros desapareçam, né? Então a gente sempre tem que focar no longo prazo. Acho que esse é um ponto. Um outro ponto interessante também, você até comentou assim, a pessoa precisa ser um empresário e tal. A verdade é que o investidor, ele está separado do nosso trabalho. Então, o meu trabalho pode ser um empresário. Mas o meu trabalho pode ser um CLT, o meu trabalho pode ser um autônomo, ser um funcionário público, enfim. A questão é, qualquer que seja o nosso trabalho, a gente está vendendo o nosso tempo em troca de retorno financeiro. O que a gente vai fazer com esse retorno financeiro é que vai determinar se a gente é um investidor ou não. Então, por exemplo, se eu pego o meu excedente e compro ativos de valor, né, investindo, por exemplo, no imóvel ou, né, em qualquer outro investimento que multiplique o seu capital, você está sendo um investidor. A mentalidade que funciona, que eu tenho observado que funciona, que enriquece as pessoas, é aquele que é consistente. Então, o investidor, ele tem essa visão, mas ele está muito focado na jornada e menos focado no resultado final. Porque esse resultado às vezes demora. Então o cara está sempre investindo, o cara comprou lá, investiu num terreninho, investiu numa aplicação, num CDB, em qualquer coisa, mas ele faz isso constantemente. O que não costuma dar certo é o seguinte, o cara recebeu uma grana, vai lá e investe. A gente não pode esperar esse dia mágico que vai cair um dinheiro no nosso colo para investir, porque senão não vai chegar, né? E se chegar, é capaz que você já tenha outros compromissos. Então, o que enriquece é a constância, é aquela mentalidade de estar sempre fazendo, sempre plantando.
Isso é o que eu observo que traz resultado, que faz as pessoas realmente mudarem de patamar, mudarem de vida. Legal. Cara, isso é uma visão muito bacana e eu quero destrinchar mais isso contigo no quesito de quando eu descubro que eu sou um investidor. Por exemplo, a pessoa que compra um imóvel hoje, né? E eu queria saber a sua visão sobre isso também. Ela comprou um imóvel e ela, tipo, cara, eu não invisto em bolsa, nem sei o que é isso, não invisto em nada disso, mas eu me categorizo um investidor porque eu compro, a gente falou um pouquinho já sobre isso antes, eu compro um imóvel por X e vendo por Y. Uhum. Eu posso considerar isso como investimento ou não? Sim, né? Eu acho que o investimento em imóveis é tão válido quanto qualquer outro, né? O investimento no mercado financeiro não é melhor ou pior do que o investimento em imóveis, né? Até porque boa parte do mercado financeiro investe em imóveis também. Sim. Então, eu acho que a pessoa que investe, compra um imóvel para valorizar, compra um imóvel para receber um aluguel, né? Enfim, para acumular patrimônio de alguma forma, ele é um investidor. Tá? O cara que compra lá ações, que compra títulos públicos, que compra, né, também é um investidor. Essa diferença ela existe mais na nossa cabeça, porque tem toda uma fantasia assim que o mercado financeiro é onde estão os investimentos, né? Uhum. Hoje os jornais especializados em investimento, os portais, né? Jornal acho que nem existe mais. Né? Você pega lá aqueles jornais que falam de investimentos, tal, eles falam especificamente de juros, de mercado financeiro, de bolsa de valores, de debênture, de aplicação financeira, né? Agora, o que a gente faz fora disso, que a gente investe no imóvel, tem gente que investe em obra de arte, tem gente que investe em carro antigo. O que você compra, o que você planta para depois colher mais, no meu livro aqui, conta como investimento. Conta, né? Como investimento. É. Isso é muito legal, até porque a gente está numa cidade que respira a semi-joia, que é o ouro, que é a prata. E, inclusive, outro dia eu conversando com um cliente aqui, cara, ele falou, não sei se isso está dentro do seu nicho, mas ele falou para mim, cara, sabe que eu tenho comprado bastante ouro? Eu falei, sério, velho, ouro? Ele, velho, ouro é a moeda que você nunca vai perder e tal. Ele começou a me falar um pouco sobre o ouro. Ele me falou quanto isso valorizou, mas também por conta de uma pandemia que a gente passou. Mas ele comprou a grama do ouro, salvo engano, a R$200 e vendeu hoje a 500 e tralalá. Eu falei, cara, isso em dois anos é um investimento, é um retorno muito alto, né? Uhum. E hoje, o que você recomendaria, por exemplo? Um investimento mais... Eu vejo um investimento do imóvel, né? Esse cara que compra um imóvel, compra um terreno, constrói e vende esse imóvel com um valor de ganho ali, né? Um lucro, um LL no final, que é o seu lucro líquido. E ele é categorizado investidor a curto prazo e ele tem uma rentabilidade boa. Uhum. Qual que é a sua visão de negócio sobre isso? Tá, eu considero, tá, que o cara que compra um terreno, constrói um imóvel, né, coloca valor ali naquele imóvel e vende, né, ele é o trabalho dele. Então, assim, a não ser que ele tenha um negócio totalmente automatizado e tal. Geralmente, eu tenho amigos que fazem isso, né, constroem casas em condomínios. E o que acontece é que isso já acaba sendo o trabalho da pessoa. Tá? Então, não é que não é um investimento, é um ativo, é algo que vai ganhar valor e tal. Mas ele não está ganhando dinheiro porque é um investimento, ele está ganhando dinheiro porque ele está colocando valor ali dentro e está valorizando o capital e isso está excelente. Mas ele tem que estar ciente que isso é um trabalho, né? É algo que exige esforço, exige dedicação, exige algumas noites mal dormidas, você sabe como é que é obra, né? Não sei se você já passou por obra, mas eu acho isso completamente válido. É algo que muita gente faz, às vezes, para complementar a renda. Às vezes a pessoa tem um trabalho mesmo, um trabalho CLT ali, é um servidor público, e tem um tempinho ali, a pessoa faz isso. Compra um terreno, constrói e vende. Opa, dali a pouco compra um terreno melhor, ou compra dois, né? E vai fazendo. Tá. Isso é construir patrimônio. Tá? O cara que fez lucro nisso, ele deve fazer um mix de investimento? Tá. Bom, essa pergunta para mim é suspeita, porque para mim, todo mundo tem que ter uma diversificação razoável. Tá? Eu acho que a gente sempre tenta fazer o melhor investimento possível. Então, quando o cara vai lá, para dar esse exemplo aí, né? Vai lá e constrói uma casinha para vender, ele vai pesquisar, vai tentar comprar o melhor terreno possível, usar o melhor material possível, contratar bons pedreiros ali, bons trabalhadores, vai ficar de olho e tal. Mas a gente sempre tem que lembrar que a gente pode
tá errado, né? E às vezes mesmo a gente estando certo, coisas ruins podem acontecer, né? A prefeitura vai lá e fala, aqui não podia construir, pronto. Aí você fica com o seu dinheiro lá congelado. Então, todo investimento tem risco, né? Sim. Quando alguém fala que o investimento não tem risco, é porque provavelmente é golpe. Todo investimento tem algum nível de risco. Mas até deixar o dinheiro na poupança tem risco? Até o dinheiro na poupança tem risco. É bem pequenininho, mas tem. Uhum. Então eu acho que assim, é importante a gente ter essa visão, né, de que as coisas podem dar errado. E aí entra a diversificação, né? Existem bons negócios para serem feitos com imóveis, existem bons negócios para serem feitos com investimentos no mercado financeiro, existem bons negócios para serem feitos em tipos diferentes de imóveis, né? O cara tem lá 10 imóveis, o cara não precisa ter tudo igual, né? Ele pode ter lá um imóvel comercial, pode ter um imóvel em outra cidade, em outro bairro. A gente sempre tem que lembrar que a gente pode estar errado. Então a gente faz o melhor, a gente se esforça, eu me esforço para fazer os melhores investimentos, mas de vez em quando eu vou estar errado e faz parte do jogo, né? Para a gente ganhar, a gente tem que correr o risco de perder e isso é natural. Como investidor, a gente tem que ganhar mais do que perder. Então, se eu faço 10 investimentos, né, e 8 são um sucesso, se 2 virarem pó, não tem o menor problema, porque eu tô, né, pelo menos no mercado financeiro é bem assim, tá? Sim. É claro, é mais difícil virar pó um imóvel, né? Imóvel geralmente não vira pó, mas às vezes pode ser um mau negócio. E isso daí, cara, eu acho que pode também até cair num erro de marinheiro de primeira viagem, né? O cara entrou no investimento e ele viu que aquilo deu muito certo. Sim. Aí ele fala, não, vou despejar dinheiro nisso. Tá errado. O cara tem que diversificar, é isso? Tá errado. Conceitualmente tá errado. Isso acontece bastante na bolsa mesmo, né? O cara vai lá, coloca dinheiro na bolsa e aí o dinheiro dele dobra. E o cara, nossa, isso aqui é a melhor coisa que existe e tal. Só que a bolsa é assim, tem altos e baixos. Se o cara não sabe o que ele tá fazendo, daqui a pouco o mercado vai varrer ele para fora. E aí isso eu já vi acontecer assim, pessoalmente, várias vezes, né? Então, sempre assim, controla a empolgação, né? Acho que o investimento é algo que a gente faz com consistência, com uma mentalidade de longo prazo. Eu bato muito nessa tecla porque é importante mesmo. Porque um ou outro vai dar errado, né? E às vezes quando você começa assim ganhando muito, eu já vi, porque, por exemplo, né? Falo bastante de bolsa, renda variável. Renda variável, você pode, de um mês para o outro ali, o seu dinheiro encolher, né? Seu dinheiro diminuir, enfim. Só que faz parte do jogo. Se a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela vai acabar saindo no pior momento e às vezes ela bota o dinheiro ali, fez tudo errado, não pesquisou nada, comprou o que o cunhado falou, não foi atrás de nada, ouviu um vídeo lá no YouTube e fez o que o cara mandou, aí deu certo, o dinheiro da pessoa dobrou. Aí ela pega o patrimônio dela e despeja todo lá dentro. Isso está errado, né? Pode ser até um bom investimento. O que não é bom é o investidor que está despejando tudo, né, todos os ovos numa cesta só. Então esse é um ponto muito importante que você trouxe. O cara, isso acontece muito essa galera do trade aí que teve muito, né, cara, que teve muito histórias ruins, né, pessoas que venderam casa, carro para poder, aquilo ali tá me dando 25%, eu já ouvi muito isso. Isso me dá 25% de retorno no mês, velho. Aí eu falo, cara, a pessoa descobriu, né? Enéas, sobre imóvel, irmão, queria te fazer uma pergunta também, até pra gente entrar num papo já caminhando pra linha final, para um papo de futuro, mas é sobre o imóvel. A gente vê muito, e eu gostei da sua sinceridade sobre os investimentos, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, porque eu vejo muitos investidores falando isso. Cara, pior, é melhor você morar vejo muito, principalmente os youtubers, tá, os caras mais hypados. Não, é 1000 vezes melhor você morar de aluguel do que você comprar um imóvel. Cara, minha visão é um pouco diferente disso, né? Eu queria saber a sua, porque assim, as pessoas falam isso porque elas sabem investir ou porque tem muita grana já investida, né? Isso não é a realidade de 99% ou um pouco menos ali da nossa população. Melhor você comprar melhor você estar em um aluguel e investir do que você comprar sua casa própria, e não necessariamente isso é uma verdade. Sim, acho que eu concordo com você nesse ponto, e até acho que a gente precisa entender assim, o que está por trás desse tipo de indicação, né? Porque quem fala isso não é corretor de imóvel, óbvio, né? Quem fala isso é agente do mercado financeiro, ou youtuber do mercado financeiro, influencer do mercado financeiro. E para o mercado financeiro, o investimento em imóveis é um terror para eles. Por quê?
O cara coloca dinheiro lá. Provavelmente você conhece algum senhorzinho que tem um monte de imóvel de aluguel e vive tranquilo. Esse cara é um terror para o mercado financeiro. Por quê? Enquanto o dinheiro dele está lá no imóvel, ele tem lá milhões em imóveis, enquanto ele está recebendo o aluguelzinho dele, não está indo nem um centavo para o mercado financeiro. O mercado financeiro precisa que você tire o dinheiro dos imóveis e coloque o dinheiro lá na corretora, né? Para você comprar, vender. Então, a primeira coisa é isso. Eles têm uma motivação muito forte. Nenhum jornal de investimentos vai recomendar investimento em imóveis, porque não faz sentido para eles. Senão eles param de ser notícia, né? Se todo mundo investir em imóveis, não tem mais notícia sobre investimento, né? Porque imóvel é uma coisa que você não fica todo mês comprando e vendendo, né? Você compra alguns, às vezes você até vende, mas você acumula imóveis, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, assim, a motivação dos caras é essa. Mas aí tem uma coisa pior. Esse tipo de recomendação, vende o imóvel, investe na renda fixa e paga o aluguel com a renda fixa. Isso deveria ser crime e as pessoas deveriam ser presas quando falam isso. Porque o final dessa história é o cara terminar sem o dinheiro e sem o imóvel. Tá? Como é que isso acontece? Vou te explicar. O cara tem um imóvelzinho lá, um quarto de sala, ano 2000. Vamos supor que estamos no ano 2000. Lá no centro de São Paulo, em algum lugar, lá em São Paulo, lá vale 200 mil o imóvel dele. E ele mora nesse imóvel. Aí ele escuta o influenciador, né, falar que não, a renda fixa está pagando 1% ao mês. Então você pega esse 200 mil aí do seu imóvel, aplica na renda fixa, você vai ganhar 2 mil por mês, certo? E o aluguel aí tá 1.000. Ou seja, bom, né? O cara ainda sobra 1.000 para ele, né? Sim. Qual é que é o problema desse raciocínio? 10 anos depois, 20 anos depois, o imóvel tá valendo 1,5 milhão, ele tá pagando 5 mil, 7 mil de aluguel, e o 200 mil que ele deixou na renda fixa lá não serve mais para nada, virou pó, né? Não é mais suficiente para pagar o aluguel. Então qual é que é o problema? Essa comparação entre investimento em imóvel e investimento de renda fixa, ela é difícil de ser feita, tá? Não pode ser feita porque são investimentos diferentes. O imóvel, ele sobe de preço. A renda fixa, ela vai retornar aquele tantinho ali por mês, né? Se você gastar tudo que a renda fixa te paga, né? Investi 200 mil, estou ganhando 2 mil, gasto esses 2 mil. Esse 200 mil, 10 anos atrás, comprava um apartamento razoável. Hoje não compra mais nada. Talvez compre um terreno, talvez, né, não consiga nem comprar um apartamento. Então, esse é o problema, essa é a armadilha. Então, esse tipo de recomendação, geralmente não, sempre é furada. Não quer dizer que a pessoa tem lá um patrimônio de 20 milhões e vai vender o apartamento e morar de aluguel. Tudo bem, é diferente. Mas uma pessoa que só tem aquilo, provavelmente vai acabar sem os dois. Não, e aí o que eu vejo sobre isso? Esse é um caso, esse é um ponto ainda ok. No final ele vai terminar o dinheiro dele virando um pó, mas a maioria da galera fala isso com um público que, cara, o cara é um assalariado, ele pode comprar um imóvel dele, cara, que seja financiado, que ele vai pagar sim durante 30 anos, mas aquele imóvel no final é dele. É um patrimônio que ele deixou para os filhos, algo que ele construiu. Mas ele tá ouvindo o influencer que fala não, que é melhor morar de aluguel, e o cara não mora de aluguel e não tem o hábito de investir, ou não ensinaram ele a investir, e ele termina do mesmo jeito, sem nada. Sim, esse é o problema, né? Porque a pessoa não vai ter se é uma pessoa assim, estudada, madura, que sabe lidar bem com as finanças, até tudo bem. Porque a escolha entre alugar e comprar, eu acho que nem é tanto financeira, às vezes é pessoal, né? Eu moro aqui, amanhã eu posso morar em outra cidade, então eu vou alugar, porque eu não quero dor de cabeça. Ok, né? Acho que é uma coisa da vida da gente. Agora, o problema é que a pessoa às vezes não tem essa educação financeira, e o brasileiro não tem, né? Em média não tem. Vai fazer isso, vai acabar no final sem nada, né? Então nunca vai conseguir conquistar o próprio imóvel e não vai ficar investindo certinho ali por 20, 30 anos para ter milhões na conta depois. Se investisse, tudo bem. Mas dificilmente a pessoa vai fazer isso. Dificilmente, cara. Boa, dificilmente. Para onde eu acho que isso vai? Eu não costumo fazer previsão assim, eu acho que a gente tem que se preparar para tudo. Claro. Né? Aparentemente, a taxa Selic chegou no teto, né, que era de 15%. Se a gente olha o Boletim Focus, aliás, é uma ferramenta bem legal. O Boletim Focus é um documento que o Banco Central emite toda segunda-feira. Ele tem a mediana da projeção das instituições financeiras do país sobre para onde vão os números. Tá? Então é bem legal de ver, toda segunda-feira. Se a gente olha aquilo ali, a gente vê que provavelmente até 2028 voltaria para 10%. Então cairia um pouquinho por ano até os 10%. Que ainda assim pode ser um juro alto. Tá?
O juro que importa é o juro que está acima da inflação. Tá? Então, se a inflação é 5, o juro é 15, o juro real ali é mais ou menos 10. Tá? Se o juro cair, é bem possível que seja porque a inflação caiu também. Né? Que a tendência é mais ou menos essa. Mas a gente sempre tem surpresa. Né? Então, o que eu acho? Juro é uma coisa que o investidor sempre recebe e nunca paga. Isso é importante. O investidor é o cara que recebe juro e não o cara que paga juro. Quem paga juro é quem sustenta o sistema financeiro. Né? Muitas vezes é o mais pobre, às vezes é o mais rico também, porque a educação financeira é uma coisa democrática. Assim, a boa parte da nossa sociedade não tem. Então, o juro sempre é a gente tem que estar do lado de cá, do lado que recebe juro. Né? Que é isso que é investimento. Investimento é você botar dinheiro para receber mais. Né? Então, não quer dizer que não tem estratégias que o juro até faça sentido, você fazer uma alavancagem e tal. Ok, isso. Mas isso é no ponto de vista mais de negócio, mais empresarial. Pessoa física é muito difícil que o juro valha a pena, salvo se for para aproveitar uma oportunidade. Né? Ali a gente pode falar do financiamento imobiliário, que frequentemente é subsidiado, tem taxa baixa e tal, ok. Mas o que eu tenho para dizer sobre juro é isso. Ele sempre vai estar maior do que deveria, né? E o nosso objetivo como investidor tem que ser estar do lado de cá. Eu que empresto dinheiro para o banco, não o banco que empresta dinheiro para mim. Eu que coloco dinheiro no mercado financeiro, eu que compro ações. Então, o rico, né, falar assim de mentalidade, a mentalidade de rico, milionário, é aquele que compra, é aquele que tem. Né? Não necessariamente é aquele que vende, que compra, vende, mas é aquele cara que cada vez tem mais, cada vez compra mais. Né? Então, eu acho que o juro ele vem para... Ele não é nem bom nem ruim, depende do usuário. Né? Então, para algumas pessoas, o juro é terrível, né? Porque as pessoas se endividam, a maioria por falta de educação financeira, né? Uma ou outra porque realmente precisa, mas a maioria por falta de educação financeira. Mas para os investidores, o juro está ali, é bom, a gente vai ganhando esse retorno. Enfim, não adianta a gente se revoltar e achar que é um absurdo e tal, a realidade é o que está aí. A gente tem que se esforçar para fazer o melhor possível com as ferramentas que a gente tem. Resumindo, cara, assim, acho que você tem que procurar profissionais especialistas no que você vai fazer e no qual caminho você vai seguir. Tipo, cara, eu vou investir. Você vai investir só na onda do youtuber? Não, procura outras pessoas. Procura pessoas especialistas nisso, né? Para você não fazer coisa precipitada e acabar tomando na cabeça ali mais à frente. É isso ou não, né? Eu concordo. Não sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente que pode nos ajudar. E para finalizar, Enéas, cara, traga pra gente, pra galera que tá assistindo, a gente pode chamar de pílula de ouro, mas o que você indicaria para as pessoas? Cara, não invisto, comecei a ganhar uma grana agora, ou tô com uma grana guardada, ou não tenho nada, mas eu tenho a mentalidade de começar a investir. Qual que é a sua recomendação para essa galera? Certo. Se a pessoa já está numa situação que ela gasta menos do que ganha, né? Esse é o pré-requisito. Né? Partindo desse requisito, é saber o que está fazendo. Então, antes de investir, de fazer coisas muito complexas, adquira ali aquela consistência de sempre poupar, fazer um investimento simples, aquele investimento ali no Tesouro Selic, no CDB, em qualquer coisa bem simples, de baixíssimo risco. Enquanto isso, vai estudando. Aí, estudei, entendi do mercado imobiliário, aí eu vou partir para investir num imóvel. Não, gostei do mercado de ações. Mas o erro é botar os pés pelas mãos, né? É aplicar antes de conhecer. O mais importante é você conhecer, e conhecendo ninguém te passa para trás também, né? Então na hora que você sentar ali com o seu gerente, com o seu assessor, você sabe o que ele está falando, você consegue conversar. Eu acho que esse é o mínimo, tá? Investir em conhecimento retorna os maiores dividendos. Você falou uma coisa que um gestor meu antigo, um diretor da empresa que eu trabalhava, sempre falava isso. Cara, o segredo da riqueza é você gastar menos que ganha e saber o caminho que você quer seguir para saber as métricas que você vai ter dali em diante. Enéas, muito obrigado, cara, pelo nosso bate-papo. Para mim foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que para quem está assistindo, para quem está ouvindo isso nas plataformas ali, em alguma plataforma ouvindo esse bate-papo, tenho certeza que foi muito valioso. E principalmente ali, as dicas que o Enéas deu, eu voltaria e anotaria, porque assim, para mim foi muito valioso. E eu vou reassistir esse episódio e vou anotar algumas coisas, porque para mim foi muito valioso. Então, cara, obrigado por aceitar o nosso convite.
e que a gente consiga ter mais bate-papos como esse para eu poder aprender um pouco mais contigo. E eu que agradeço o convite, né? Estar aqui nesse lugar maravilhoso que sempre nos recebe tão bem aqui. Parabéns pela iniciativa, espero que isso vá muito longe, que a gente tenha aí muitos bons episódios e sempre que precisar, eu fico à disposição. Irmão, obrigado. Obrigadão. É isso aí, gente. Esse foi o nosso primeiro episódio com o especialista aqui em investimentos Enéas. E se tiver mais dúvidas, deixa no comentário, tenho certeza que a gente pode ver ali depois. E é isso, no próximo episódio vai ser ainda melhor. Fique com Deus.